Natália, a primeira coisa é que esse episódio mostra que o Lula está preso aos compromissos que ele assumiu com pessoas que contribuíram para a eleição dele, está preso por grilhões de barbante a esses compromissos. São compromissos muito efêmeros, como a gente nota agora. A política é assim mesmo, costuma produzir gratidões meio cínicas, né? Quando a Simone Tebet apoiou o Lula, invernizando aquela frente ampla que se formou em torno do Lula no segundo turno da eleição de 2022, dizia-se naquela época que a Simone Tebet podia ser o que ela quisesse no governo, se o Lula fosse eleito. Passada a eleição, ela insinuou um certo interesse pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família. Aí levou uma primeira rasteira do PT, empurraram a Simone Tebet para o Ministério do Planejamento. Ela se comportou muito adequadamente, se harmonizou com o Fernando Haddad, que é o petista que cuida do Ministério da Fazenda, e agora é premiada pelo seu bom comportamento com um pé quebrado. O Lula quebrou o pé da Simone Tebet, ao sonegar a ela o direito de compor a sua equipe numa área tão estratégica quanto o IBGE. A ministra pode fazer, pode permanecer no governo, pode simular compreensão, mas se ela permanece, ela será uma ministra que vai percorrer a conjuntura mancando. O pé dela está quebrado. Ela estava procurando um presidente para o IBGE, cogitava efetivar o que lá está como interino, e aí recebeu do Lula uma sugestão com ares de fato consumado. Por que não colocar o Márcio Portman nessa função? Fez cara feia, mas num requinte de malignidade, o Lula mandou que o Paulo Pimenta, que é o ministro-chefe lá da Secretaria de Comunicação da Presidência, fosse aos holofotes, fosse ao encontro dos jornalistas para informar. Vai ser o Márcio Postman mesmo, o chefe do IBGE. E horas antes, a Simone Tebet tinha dado uma entrevista para a jornalista Miriam Leitão, e ela dizia que não tinha escolhido ainda, que não tinha conversado com o presidente. Então, isso é uma descortesia que não orna com aquela aura que se formou no segundo turno da eleição presidencial. Nesse segundo turno, o Lula fez acenos ao centro, assinou um documento lindo, chamava Carta do Amanhã, assumindo compromissos ali, fez um discurso no palco ali do teatro do Teatro Tuca, na PUC de São Paulo, um discurso célebre, que ele disse que faria um governo além do PT, não seria um governo do PT, seria um governo além do PT, e havia ali um risco associado à continuidade do Bolsonaro no poder, e esse risco foi decisivo para que o Lula prevalecesse sobre o Bolsonaro, com uma diferença magérrima de 1,8 ponto percentual, e se juntaram aos eleitores do Lula os brasileiros que votaram em defesa da democracia, votaram para evitar o Bolsonaro. E essa crueldade agora com a Simone Tebet não orna com esse ambiente. Havia um fator democrático que vai envelhecendo precocemente. Nós estamos aí há 5 meses do Natal, e essa tese segundo a qual o Lula governaria escorado numa frente ampla, além do PT, ela ficou parecida com o Papai Noel. É uma imagem muito bonita, mas não passa de fantasia. Hoje o Lula está absorvendo mais centrão, incluindo mais centrão no governo, e praticando esse tipo de indelicadeza desnecessária com uma ministra da importância da Simone Tebet. O Márcio Postman é precário? Não, é um economista aí, formado na Unicamp, tem lá o seu valor. Agora, ele não orna, o histórico dele não orna com a função que ele irá exercer no comando do IBGE. Ele já foi presidente do IPEA, que é um instituto que sempre estimulou a diversidade de pensamento, e ele geriu esse instituto entre o segundo turno, o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, e não foi boa a passagem dele pelo IPEA. Ele teve uma gestão ideológica, perseguiu pessoas que pensavam de forma diversa e estimulou estudos que ornavam com aquela economia criativa que marcou o governo da Dilma e que resultou num fiasco econômico. Então, uma pessoa assim não orna com o IBGE, cujos dados precisam ser confiáveis
e os dados produzidos pelo IBGE têm que inspirar no brasileiro confiança. Então, não é a melhor pessoa para essa função, mas foi imposta e a Simone Tebet, se aceitar, parece que vai aceitar, ela vai, como disse, percorrer a conjuntura, passará a percorrer a conjuntura, mancando. O pé da ministra está quebrado.